vocês aqui na casa do Senhor. Sabemos que é o primeiro dia do ano, muitas pessoas foram dormir tarde ontem, outras estavam com seus familiares, né? Apreciamos muito que vocês separaram um tempo do seu dia para vir aqui adorar ao Senhor, amém? Gostaria também de agradecer a oportunidade dada pelo pastor Alexandre, né? Não é todo dia que você tem essa oportunidade de estar pregando na igreja, então gostaria de agradecer a ele. Nessa noite gostaria de pedir que os irmãos estivessem abrindo suas Bíblias em Ezequiel. Ezequiel, capítulo 22, versículos 30 e 31. Ezequiel 22, 30 e 31. Vejo algumas páginas passando. Todos encontraram? Amém. Então vamos fazer a leitura neste momento. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz com que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Deus. Oremos. Senhor Deus, querido, amado, eterno e poderoso Pai, quero bendizer o teu nome, agradecer ao Senhor pelo cuidado que o Senhor teve conosco durante esses dias. Agradecemos pelo cuidado que o Senhor teve conosco durante o ano de 2022. Agradeço pela oportunidade de estar aqui, com essa maravilhosa oportunidade de estar falando da tua palavra. Peço humildemente que o Senhor fale ao coração dos irmãos, que a tua palavra vá de encontro ao coração com eles. Peço humildemente que o Senhor esteja me usando, Pai, como instrumento de bênção nas mãos do Senhor, que eu fale não o que eu quero, mas sim o que o Senhor quer transmitir a eles, que eu possa me esconder atrás da cruz do Senhor. Então, eu te peço e oro agradecido em nome de Cristo Jesus, pedindo perdão de todos os meus pecados. Amém. Irmãos, podemos ver aqui que o povo de Israel ia de mal a pior. Se você ler aqui os capítulos anteriores de Ezequiel 22, o povo ia de mal a pior. Eles estavam em uma terra estranha. Eles foram levados cativos por causa de seus pecados e ainda assim não se convertiam dos seus maus caminhos. O povo havia se prostituído com outros deuses, haviam pervertido os seus costumes, profanavam o Senhor e suas coisas santas. Os sacerdotes fechavam seus olhos diante dos pecados do povo. Os príncipes se apressavam para derramar sangue. Os profetas proferiam vaidades ao povo, mentindo sobre o que Deus havia ordenado que se dissesse ao povo. Mas em meio a todo esse caos, o Senhor encontrou um homem para tratar com o povo, Ezequiel. Através da vida de Ezequiel, o Senhor pôde trazer duras repreensões ao povo de Israel, expondo-lhe seus pecados. Mas mesmo mostrando ao povo onde estavam pecando, Deus ainda sentiu falta de algo, alguém que estivesse incessantemente intercedendo pelo povo. Então saiu o Senhor em busca de alguém que estivesse disponível para ser este intercessor, aquele que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante Deus e os homens, pedindo ao Senhor para que ele não destruísse a terra. Mas infelizmente o Senhor não encontrou ninguém. Vemos que o mundo hoje em dia não está muito diferente daquela época. As pessoas estão se entregando cada dia mais aos seus pecados. Líderes têm proferido vaidades para o povo como se Deus fosse o nosso servo. A violência aumenta, o amor se esfria. Estamos verdadeiramente em uma ladeira rumo abaixo, uma destruição. Mas Deus ainda está buscando por pessoas que se disponham a interceder pelo povo, tapando o muro e se colocando perante a brecha entre Deus e o povo. Gostaria de te convidar nessa noite para ver na Bíblia alguns pontos que nos auxiliarão a ser alguém que intercede pelo povo. Primeiro ponto que gostaria de mostrar aos irmãos está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Todos encontraram? Então vamos estar fazendo a leitura. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, o primeiro ponto que vai nos auxiliar a ser essa pessoa que intercede pelo povo é apresentar-se a Deus aprovado.
Mas, queridos, apresentar-se a Deus aprovados é, sem sombra de dúvidas, algo essencial para todo cristão. Não só para aquele que quer ter algum cargo na igreja ou que quer estar em eminência, mas é algo desejável porque o Senhor merece. E tendo em vista que devemos entregar o nosso melhor para o Senhor, devemos apresentar a Ele aprovados. Mas como se apresentar aprovado? Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, mostra para Timóteo e para nós como realizar este feito. E a primeira maneira de se apresentar aprovado ao Senhor é literalmente se apresentando perante o Senhor. Irmãos, quando lemos as 4 primeiras palavras do versículo 15, ele nos diz: procura apresentar-te a Deus. Ou seja, precisamos mostrar ao Senhor que estamos disponíveis. Segundo o dicionário, o verbo apresentar significa pôr-se na presença de algo ou alguém, pôr-se à disposição, oferecer ou dar. Ou seja, precisamos chegar diante de Deus e dizer a Ele: Senhor, eis-me aqui, usa-me, eu estou disponível. Devemos mostrar ao Senhor o nosso desejo de servi-lo. A segunda maneira que vai nos auxiliar a apresentarmos a Deus aprovados é levando uma vida que não traga vergonha. Meus amados, é desejável que um cristão tenha uma vida reta perante o Senhor. Amém. E as outras pessoas. Amém. Quando o versículo 15 nos diz: como obreiro que não tem de que se envergonhar, Deus quer que nós, crentes em Cristo, levemos uma vida que não traga vergonha, uma vida limpa, que seja como um livro aberto e que não tenha coisas para esconder do Senhor e das outras pessoas. Tendo uma vida reta e limpa, conseguiremos nos apresentar aprovados diante do Senhor. E o terceiro ponto que vai nos ajudar a nos apresentarmos a Deus aprovado é manejando bem a palavra do Senhor. Amém. Amados, a última parte do versículo 15 nos diz que maneja bem a palavra da verdade. Meus queridos, é de praxe que o cristão deva manusear bem a palavra da verdade. Pois, como foi pregado recentemente pelo irmão Johnny, a palavra de Deus é a verdade. Amém. E se não conhecermos a verdade e não soubermos como manusear a palavra do Senhor corretamente, poderemos ser facilmente enganados, ou levaremos outras pessoas ao erro, por falta de conhecimento e bom manuseio da palavra. Então já vimos então que para sermos essa pessoa que Deus tanto procura, esse alguém que intercede pelo povo, precisamos de nos apresentarmos aprovados a Deus. Mas, para intercedermos pelo povo, estarmos aprovados perante Deus não é o suficiente. Precisamos também chegar diante do trono da graça de Deus. Amém. E esse é o segundo ponto, que está lá em Hebreus 4,16. Algumas páginas para frente. Hebreus 4, versículo 16. A palavra de Deus nos diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Irmãos, a palavra de Deus é clara. Além de nos demonstrarmos dispostos a servir ao Senhor, devemos chegar diante do seu trono de graça, para que assim possamos alcançar a misericórdia de Deus. Isso era uma das coisas que Deus estava buscando nos tempos de Ezequiel. Como podemos ver na parte B do versículo 30 de Ezequiel 22, os irmãos não precisam abrir, mas lá diz assim: e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse. Amados, o Senhor ainda está buscando pessoas que chegam perante o seu trono de graça, pedindo pela misericórdia do Senhor. Mas como vamos fazer isso? E eu respondo: orando. Parece simples dizer que para chegar diante do trono da graça de Deus é só orando, mas muitas vezes nós temos subestimado o poder da oração. O fato é que ambos os textos de Ezequiel 22:30 e Hebreus 4:16 se complementam. Pois o texto de Ezequiel nos diz que o Senhor Deus estava buscando alguém que estivesse perante o Senhor essa terra, para que Ele não a destruísse. E o texto de Hebreus nos mostra que somente chegando com confiança perante o trono da graça de Deus, que alcançaremos a misericórdia do Senhor. Amados, precisamos investir mais tempo em oração. Temos esquecido quão poderosa é essa ferramenta que o Senhor nos deu, o livre acesso ao Pai, para que possamos mostrar-lhe as nossas necessidades. Meus queridos, devemos levar a Deus em oração os perdidos, que estão cegos e longe da perfeita vontade de Deus. Sim, aqueles que estão entregues ao pecado,
aqueles que blasfemam o nome do Senhor, os que nos odeiam, ou até mesmo aqueles que parecem bonzinhos. Irmãos, o mundo carece de oração. Precisamos chegar diante do trono da graça de Deus, rogando pela sua misericórdia por nós e por aqueles que também não conhecem o Senhor. Então vimos então que para sermos essa pessoa que intercede pelo povo ao Senhor, precisamos nos apresentar perante Deus aprovados. Vimos também que precisamos chegar diante do trono da graça de Deus. E por fim, precisamos anunciar o arrependimento. Amém. Abra comigo lá no texto inicial, em Ezequiel 22. Ezequiel 22, versículos 30 e 31. A palavra de Deus nos diz: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse perante a brecha, perante mim, por essa terra, para que eu não a destruísse. Porém a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação. Com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Deus. Queridos, o versículo 31 de Ezequiel 22 é incisivo, mostrando que o povo estava ruindo por causa de seus pecados, e porque não havia pessoas que se apresentavam a Deus para interceder pelo povo. Infelizmente, isso não é diferente dos nossos dias. Vemos todos os dias mais e mais pessoas caminhando rumo à destruição, ou outras que já têm sofrido destruições em suas vidas, e não temos feito nada para mudar isso. Vimos nessa noite que Deus ainda está buscando por alguém que esteja disposto a interceder pelo povo a Ele. Vimos também que para sermos este alguém que intercede pelo povo, precisamos nos apresentar aprovados perante Deus, e que precisamos orar a Ele, implorando pelas misericórdias do Senhor. Mas amados, interceder pelo povo não está somente em se apresentar a Deus aprovado e investir tempo em oração. Devemos também fazer aquilo que fizeram conosco um dia. Precisamos anunciar o arrependimento. Lá em Lucas 24:47 nos diz: e em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Irmãos, devemos levar a mensagem do arrependimento para as pessoas, para os perdidos e para os salvos. É triste dizer isso, mas infelizmente nos nossos dias é comum vermos salvos se entregando às vontades da carne e caindo no pecado. Por consequência disso, se afastam de Deus. Então, irmãos, levar o arrependimento é o nosso dever, levar o arrependimento aos perdidos. Vamos dar uma olhada aqui em Ezequiel 3:18. Devemos levar o arrependimento tanto para os perdidos e tanto para os salvos. Então aqui em Ezequiel 3:18 nos diz: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Meus queridos, o Senhor deixa bem claro aqui que é dever nosso, como crentes, levar a mensagem do arrependimento para os perdidos. Você pode até não gostar disso, pode até parecer difícil, mas Deus requererá das nossas mãos o sangue daqueles que temos negligenciado de falar a palavra de Deus. Amados, deveríamos levar sempre a palavra do arrependimento em nossos lábios e agradecer ao Senhor porque um dia alguém cumpriu a ordem do Senhor e nos levou ao arrependimento. Devemos nos lembrar sempre que a palavra de Deus leva ao arrependimento e que o arrependimento leva à conversão. Ou seja, devemos nos lembrar do arrependimento sempre que estivermos praticando o terceiro princípio aprendido lá no primeiro ponto, que é manejar bem a palavra da verdade, para que quando estivermos pregando da palavra, quando estivermos anunciando a palavra de Deus, possamos encher o céu com pecadores arrependidos para a honra e glória do nosso Senhor. Amém. Então, como eu já falei antes, é o nosso dever levar o arrependimento aos perdidos, mas também é nosso dever levar o arrependimento para os salvos. Isso está aqui também em Ezequiel 3, mas no versículo 20, que diz assim: semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não o avisaste, e no seu pecado morrerá, e as suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Cuidado aqui na leitura desse versículo, ele não fala de perda da salvação, quando fala que as suas justiças não serão lembradas,
mas Deus aqui quer nos advertir que devemos sim levar a palavra do arrependimento aos salvos. Irmãos, pode parecer estranho, mas sim, devemos levar a palavra do arrependimento para os que já são salvos. O Senhor mesmo nos ordena que devemos fazer isso. E é triste ver que muitos crentes têm se entregado ao pecado e que, por causa disso, eles têm vivido vidas destruídas. Amados, quantos não temos visto que já foram firmes? Muitos já foram fiéis, mas infelizmente perderam o seu primeiro amor. E hoje se desviaram e têm suas vidas sendo a cada dia mais destruídas pelo diabo. Não podemos deixar que o nosso orgulho de estarmos firmes nos impeça de levar a palavra do arrependimento a eles. É fácil ver o irmão ou a irmã tendo sua vida destruída, vê-los jogados no lamaçal, tendo Satanás apertando seus pescoços e os afundando ainda mais no pecado. Mas sabe qual deve ser a nossa reação a tudo isso? Devemos ter compaixão deles e com uma vida reta para evitar contra-argumentos, porque sabemos que muitos crentes que se afastam, eles buscam na nossa vida coisas para jogar na nossa cara, que nós fazemos errado. Por isso o princípio lá do primeiro ponto, levar uma vida reta, levar uma vida que não traga vergonha. Então, evitando contra-argumentos e orando por eles, ir àqueles que estão jogados no lamaçal, levantar as suas cabeças, olhar em seus olhos e dizer: arrependam-se. Não devemos fazer isso com orgulho, muito menos jogando os pecados deles em suas faces, mas devemos fazer isso com compaixão e colocando em prática todos os princípios que aprendemos hoje pela palavra de Deus. É incrível ver como a palavra de Deus se encaixa tão perfeitamente. Um texto complementa o outro, um princípio complementa o outro, e por isso é de suma importância que levemos a sério todos os princípios que foram vistos hoje, pois eles nos auxiliarão a interceder pelo povo de uma maneira que agrada ao Senhor. Então, concluindo, meus amados, hoje vimos como o povo carece de homens e de mulheres que intercedem por eles ao Senhor. Sabemos que o mundo vai de mal a pior, sabemos que nós crentes temos esfriado o nosso amor pelas almas, mas o Senhor ainda está buscando aquele ou aquela que está disposto a se colocar perante Ele em oração pelo povo. Amém. Deus ainda tem sido muito benigno e longânimo para com este mundo. Ele tem nos dado a oportunidade de fazermos algo para mudar a situação em que este mundo se encontra. Então, para isso, precisamos de nos apresentar a Deus aprovados, precisamos chegar diante do trono da graça de Deus e também precisamos anunciar o arrependimento. Que Deus os abençoe e que possamos mostrar para o Senhor que Ele ainda pode encontrar no nosso meio homens e mulheres que querem se colocar à disposição para interceder pelo povo ao Senhor. Pastor Alexandre, tem a fala?